Chuck Norris, o ícone da invencibilidade, o homem que desafiava a lógica e a física no imaginário popular, foi dominado no Brasil. In jiu-jitsu, I was in Rio de Janeiro on vacation, and I was going around to all the different martial arts schools and working out. And every school I went to, they kept the name Gracie Jiu-Jitsu kept popping up. And they said, "Oh man, the Gracie Jiu-Jitsu." Ooh. And I said, I gotta find out who they are. So I finally tracked them down in Rio, and I went to their school. O que aconteceu naquele tatame no Rio de Janeiro mudou para sempre a percepção de sua própria lenda. Esta não é apenas uma história sobre uma luta perdida, mas sobre como um dos maiores mitos das artes marciais encontrou seu limite técnico e, ao fazê-lo, descobriu um novo horizonte. Tudo começou quando Norris decidiu tirar férias no Rio de Janeiro. Naquela época, ele já era uma estrela de cinema consolidada e um artista marcial de renome mundial, respeitado por sua precisão e força. No entanto, o espírito de um verdadeiro guerreiro nunca descansa, e Norris aproveitou a viagem para visitar diversas escolas de artes marciais pela cidade. Ele queria testar o que os brasileiros tinham a oferecer. Mas em cada academia que entrava, de diferentes estilos e linhagens, um nome específico ecoava como um sussurro de reverência: Gracie. Você precisa conhecer o Gracie Jiu-Jitsu, diziam os instrutores locais. Para Norris, que já ostentava uma faixa preta em judô e tinha vasta experiência em combate em pé, a insistência naquele nome despertou uma curiosidade técnica profunda. Ele estava acostumado a ser o ponto de referência, mas no Rio, o ponto de referência era uma família que ele ainda não conhecia. Ele decidiu que precisava rastreá-los. Ao chegar à academia da família Gracie, Norris foi recebido com a fidalguia característica dos grandes mestres. Lá, ele foi apresentado ao patriarca, Hélio Gracie, e aos seus filhos, incluindo Royce Rickson Gracie. Este último já era uma figura mítica, o campeão mundial invicto que parecia flutuar sobre os oponentes. Norris, confiante em suas habilidades de queda e em seu jogo de solo vindo do judô, acreditava que teria um desempenho ao menos razoável. Ele pediu para treinar e os Gracies, cordiais, aceitaram o convite. O primeiro choque veio ao enfrentar Rickson Gracie. Norris descreveria o momento mais tarde com uma humildade rara. Foi como se ele nunca tivesse tido uma aula de artes marciais na vida. Rickson não apenas o venceu, ele brincou com o astro americano. A fluidez dos movimentos, a antecipação de cada tentativa de reação de Norris e a pressão invisível exercida pelo brasileiro deixaram Chuck perplexo. Ele percebeu que havia um abismo de conhecimento entre o que ele sabia sobre luta de chão e o que estava acontecendo ali. Após o treino com os filhos, o próprio Hélio Gracie, já em idade avançada e com um porte físico visivelmente menor e mais frágil que de Norris, convidou o americano para um rola. Norris hesitou por um momento, respeitando a idade do mestre, mas aceitou. O combate começou, e usando sua força e explosão, Chuck conseguiu derrubar Hélio e chegar à posição de montada, teoricamente a posição de maior domínio em uma luta. Nesse momento, o cenário mudou de um exercício físico para uma lição existencial. Hélio olhou para cima e disse calmamente: "Ok, Chuck, agora me dê um soco." Norris travou. Ele não queria machucar o senhor que o recebera tão bem. "Senhor Gracie, eu não vou te dar um soco", respondeu. Mas Hélio insistiu, desafiando a moralidade e a técnica do americano. Quando Norris finalmente cedeu à insistência e levou o braço para trás para simular o golpe, o mundo simplesmente se apagou. A técnica de Hélio foi tão cirúrgica e rápida que Norris não viu o ataque chegar. Em um piscar de olhos, o mestre utilizou a alavanca e a vulnerabilidade da postura de Norris para aplicar um estrangulamento. A próxima lembrança do ator foi acordar no tatame com a garganta latejando e uma dificuldade imensa para engolir. Ele havia sido finalizado por um homem muito menor enquanto estava em uma posição de vantagem teórica. O que Chuck Norris encontrou no Brasil foi a revelação de um nível de maestria e controle que ele nunca havia experimentado. A luta era muito maior do que um confronto físico, era uma ciência de alavancas e psicologia de combate.
Ele foi apagado fisicamente, mas sua mente se acendeu para uma nova realidade. Hélio, com a serenidade de quem domina o invisível, pediu desculpas pela força excessiva, mas imediatamente reconheceu o potencial de Norris, convidando-o a ficar e se tornar um dos grandes no jiu-jitsu. Embora compromissos com o cinema tenham impedido Norris de permanecer no Rio, o impacto daquele dia foi permanente. Ele retornou aos Estados Unidos transformado. Assim que pôde, buscou a linhagem Gracie na Califórnia, treinando com Hélio e, posteriormente, desenvolvendo uma relação de quase 3 décadas com os irmãos Machado, primos da família Gracie. Para Chuck Norris, aquele episódio no Brasil não foi uma derrota, mas o nascimento de uma nova jornada. Ele compreendeu que a invencibilidade não reside em nunca ser finalizado, mas na humildade de reconhecer que o aprendizado é infinito. A verdadeira força que ele encontrou no Rio de Janeiro não estava nos músculos, mas na inteligência da técnica que permitia ao fraco dominar o forte sem a necessidade de violência bruta. Aquela tarde de sol no Rio de Janeiro moldou o resto de sua vida nas artes marciais, provando que até mesmo as lendas precisam de vez em quando encontrar o impossível para continuarem crescendo.